aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, onde nós estávamos conversando sobre o tema das ginásticas, tá certo? E aí, para começar esse vídeo, eu lembro vocês como eu vou fazer em todos os vídeos agora, tá bom? Sobre entrar no Conexão Digital, sobre a frequência nas aulas síncronas, tá certo? Tudo isso é muito importante, tá pessoal? Então ó, nós passamos atividade semana sim, ou melhor, eu em Educação Física, em Cultura Corporal Esportiva, passo atividades semana sim, semana não, dou 2 semanas aí para vocês cumprirem as atividades, tá certo? Falamos sobre o que nós falamos em videoaula, nós falamos nas aulas síncronas, o que surge nas aulas síncronas eu trago para as videoaulas, as atividades estão todas conectadas com o que nós conversamos em videoaulas e em aulas síncronas, então é muito importante que você percorra todo esse trajeto, tá certo? Se você tem alguma dificuldade, entre em contato com a gente, entre em contato com o pessoal técnico da escola, tá bom? Tá todo mundo aí à disposição para poder ajudar você, para poder garantir que você entre lá no Conexão Digital e que você faça as atividades e que você acompanhe as aulas ao vivo, tá bom? Então, vem comigo! Hoje nós continuaremos o nosso tema das ginásticas e aí nós temos algumas coisinhas para falar e algumas coisinhas para fechar, né? Porque é o seguinte, vocês viram, e aí já é o primeiro tópico aqui, que nós temos muitas ginásticas, não é verdade? Então não adianta a gente falar de uma ginástica, nós podemos falar de várias ginásticas. Temos muitos tipos de ginástica, né? E aí aquela atividade das imagens que vocês postaram lá pra mim, as nossas conversas, elas mostram um pouco isso, né? Que nós temos diferentes meios de entender a ginástica, de conhecer a ginástica, da ginástica servir para alguma coisa. Talvez alguma pessoa treine ginástica porque ela gosta, pode ser que alguém faça ginástica por uma questão de saúde, de condicionamento físico. Tem pessoa que pode ser uma profissional da ginástica, ela lida com apresentações, ela treina aquilo todo dia, tá certo? Então nós entendemos que existem várias formas de se falar da ginástica, de se entender a ginástica e da ginástica existir no nosso mundo, no nosso dia a dia, e que nós conhecemos ginástica, que nós vemos ginástica, né? Quando nós passamos na rua, por exemplo, pode ter uma academia de ginástica. Quando nós assistimos televisão, pode ter uma apresentação de ginástica. Então, existem várias maneiras de se ver a ginástica, de se entender a ginástica no nosso dia a dia, tá certo? E aí, por que eu falei que nós precisávamos recortar um pouco esse tema? Justamente porque é um tema muito grande. Então, nós temos aqui 2 palavrinhas muito interessantes, que são artística e rítmica. Professor, o que é isso? Isso são 2 tipos de ginásticas que são ginásticas de competição, tá? Que são ginásticas de apresentações, que são ginásticas que tem pessoas profissionais nesse campo e que são as ginásticas que normalmente nós vemos nas Olimpíadas, né? Que são as ginásticas que passam nas Olimpíadas. E isso é muito legal, tá? Então, o que eu quero que a gente entenda? Que nós vamos fazer aí um recorte daquilo que nós estamos entendendo por ginástica, daquilo que nós estamos chamando de ginástica, para entender um pouquinho mais da ginástica artística e da rítmica. E fazer um recorte ainda maior para entender um pouco mais da ginástica artística. Tá certo, pessoal? Por quê, professor? Porque a ginástica artística é uma coisa e a ginástica rítmica é outra coisa, tá? E aí nessa aula eu quero tentar diferenciar um pouquinho com vocês essas 2 coisas, para que nas próximas aulas a gente possa se aprofundar já diretamente daí na ginástica artística, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a ginástica artística ela é uma modalidade dos 2 gêneros, então ó, masculino e feminino. E a ginástica rítmica é uma modalidade das mulheres, é uma modalidade feminina, tá bom? E aí o que a gente precisa entender? Bom, temos a ginástica artística e a ginástica rítmica. Uma é masculina e feminina, a outra é só feminina. Deve ter alguma diferença aí, certo? Exato, tem uma diferença muito importante. Qual que é essa diferença? Pessoal, basicamente, entre aspas, né? Por isso eu coloquei entre aspas aqui, a diferença está nos materiais, tá bom? Porque quando nós falamos de ginástica rítmica, vocês já devem ter visto pessoas fazendo apresentações com bolas, pessoas fazendo apresentações com fitas,
pessoas fazendo apresentações com o que nós chamamos de massas, tá? Que são como se fossem tacos de beisebol, só que um pouquinho menores, tá bom? Ô produção, coloca umas imagens aí da ginástica rítmica pro pessoal entender o que eu tô falando. Viram só? Então esses são os materiais da ginástica rítmica. Quando nós falamos da ginástica rítmica, estamos falando dessa ginástica para apresentações, tá? E aí quando nós falamos de ginástica artística, nós estamos falando de outro tipo de ginástica, que normalmente não se usam materiais, mas acontecem em lugares diferentes. Vocês já viram aquela apresentação que uma pessoa faz num quadrado bem grande e que ela corre e ela dá alguns mortais, ela dá algumas piruetas, como a gente costuma dizer, sozinha ali num tablado, faz uma espécie de dança. Aquilo é uma ginástica artística, é a categoria solo, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Já viram quando o pessoal faz uma apresentação na trave, onde eles sobem e tem como se fosse uma trave mesmo de madeira, onde as pessoas não podem cair, fazem apresentações ali em cima? Isso é a ginástica artística, tá pessoal? Apresentação nas argolas, nas traves paralelas, tá? Tudo isso é ginástica artística. E aí você vê que a diferença nos materiais é justamente no material que a pessoa pode usar para fazer a apresentação ou no material que ela está usando, de onde ela está mesmo, né? Seja na trave, seja na argola, seja no solo. Então tem essa diferença de uma ginástica para outra ginástica, tá? Professor, por que você não está trazendo aí? Por que não está em tópicos aqui? É solo, cavalo, alça? Porque, pessoal, é bastante coisa isso, tá? E aí nós vamos dedicar, por isso que eu falei para vocês que nas próximas aulas nós já vamos entrar direto na ginástica artística para entender melhor essas modalidades, entender melhor cada tipo de formato de apresentação, tá? Que é muito interessante. Cada formato tem o seu jeito, tá? Cada formato tem a sua pontuação, tem os seus movimentos e é muito interessante a gente entender um pouco melhor isso, né? Existem formatos que são masculinos e femininos, existem formatos que são só masculinos, tá? E aí então, para não confundir a cabeça de ninguém, eu quero primeiro fazer a diferenciação dessa ideia de muitas ginásticas, de tudo que a gente pode entender por ginástica, fazer um recorte para ginástica artística e ginástica rítmica e fazer outro corte para ginástica artística, tá bom? Professor, nós vamos estudar a rítmica. A gente pode conversar sobre a rítmica, pode passar um pouquinho sobre a rítmica, mas nessa etapa nós vamos entender um pouquinho mais da artística. Teremos outras oportunidades de entender um pouquinho melhor da rítmica e outras oportunidades para entender um pouquinho melhor o que nós entendemos aí sobre ginástica no nosso dia a dia e em outros lugares que talvez não sejam aí contexto de apresentações, tá bom? Então nas próximas aulas eu pretendo trazer um pouquinho mais da ginástica artística, essas diferenciações, essas modalidades, para a gente começar a se aprofundar e entender melhor. Para quando a gente vê na televisão, vê no YouTube, vê em algum vídeo, vê ao vivo, né? Entender, falar assim, ó, aqui está se tratando de ginástica artística, aqui está se tratando de ginástica rítmica. Essa é a nossa intenção. Tá bom, pessoal? Então, ó, agradeço a assistência de vocês. E, ó, não deixe de assistir o vídeo até o final, hein? E acessa lá o Conexão Digital e, se possível, esteja presente nas nossas aulas síncronas. Beleza? Galera, valeu, aquele abraço, até a próxima aula.